Ernesto Geisel foi o presidente do Brasil entre 1974 e 1979, no período em que foi prometida a redemocratização do país, com o poder sendo devolvido aos civis. Só que esse processo não poderia acontecer de repente, ele seria lento, seguro e gradual. E mesmo durante o governo do cara, algumas mudanças constitucionais aconteceram, a fim de prolongar um pouco o governo dos militares. Entre as mudanças estava o aumento do período de mandato do presidente, que passaria a ser de 6 anos. E o cara que assumiu depois do Geisel foi João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura, e que disse que garantiria a redemocratização. Isso deixou alguns militares insatisfeitos e atentados à bomba começaram a ser executados pelos próprios militares durante o governo do cara. E o Vogalizando a História de hoje vai te contar sobre o mais famoso deles, o atentado do Rio Centro. Uma vinheta se explodindo sozinha. Entre 1979 e 1981, pelo menos 40 bombas foram explodidas em bancas de jornal que vendiam jornais e revistas que criticavam os militares. Claro, outros lugares também foram vítimas desses atentados, como a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, em 1980, para onde uma carta-bomba foi enviada e que tirou a vida da secretária Lida Monteiro. O que motivava esses atentados era a insatisfação de alguns militares com a redemocratização que estava por vir. Veja bem, sempre houve uma divisão entre os militares, entre aqueles mais brandos, como o Castelo Branco, e aqueles conhecidos por serem linha dura, como Costa e Silvio Médici. Não que os brandos fossem realmente brandos, convenhamos, mas sabe aquela coisa de chamar militar de melancia, só porque ele não é a favor de um golpe de Estado? Isso não é coisa de agora. Já chamavam militares contrários ao golpe, tortura e repressão de comunistas desde a década de 1960. Os militares que defendiam a linha dura, que não queriam a devolução do poder para os civis, além de não quererem o fim da mamata, temiam ser punidos pelos abusos cometidos pelo Estado durante a ditadura, caso a sua classe deixasse o poder. Só que a ditadura brasileira foi muito bem sucedida em acabar com a oposição armada, e já não tinha mais grupos opositores praticando atos de terrorismo, tentando tomar o poder atuando na clandestinidade. Se a luta armada ainda estivesse rolando, pelo menos os militares teriam uma justificativa para se manter no poder. Estamos evitando que esses revolucionários façam a revolução. Mas não tinha nem mais luta armada, então era necessário forjar um inimigo. Os atentados à banca de jornal não estavam lá tendo o efeito desejado e os caras planejaram um evento que seria um estouro. O Centro Brasil Democrático, organização ligada ao Partido Comunista Brasileiro, organizou um grande evento que contaria com vários shows nacionais para ser uma celebração do Dia do Trabalhador em 1981. Ele aconteceria no Rio Centro, na zona oeste da cidade, em Jacarepaguá. E entre os artistas que se apresentariam estavam Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Chico Buarque e Elba Ramalho. Ele aconteceu na quinta-feira, dia 30 de abril, e 20 mil pessoas foram até lá para prestigiar o evento. Até que, perto das 9h20 da noite, enquanto Elba Ramalho cantava Banquete de Signos, uma bomba explodiu dentro de um carro Puma. Segundo um segurança que estava no estacionamento, a explosão aconteceu pouco depois do carro dar ré e sair da vaga onde ele estava. E com a força da explosão, as portas do carro foram arrancadas. 2 caras estavam lá dentro, 2 militares. Um deles era o Guilherme do Rosário, que dizem que era um especialista em explosivos, que morreu na hora. E o outro era o Wilson Chaves Machado, que estava dirigindo e que não morreu. Saiu do carro do jeito que pôde, dizem que carregando as tripas na mão, e sentou por ali mesmo, esperando a chegada do socorro. Não tinha uma ambulância ali para socorrer o cara e levou quase meia hora até a ajuda chegar. Lá pelas 10h30 da noite, a polícia chegou e isolou o local, mas jornalistas já tinham ido para lá e fotografado o carro explodido. E populares já tinham cercado a cena e visto o desenrolar depois da explosão. Guilherme do Rosário foi enterrado com honras militares e Wilson Chaves Machado foi encaminhado para o hospital. O cara sobreviveu mesmo. Os militares, indagados pelo que tinha acontecido, saíram em defesa de seus homens. A versão oficial disse que a bomba foi colocada no Puma por militantes da esquerda, colocada entre a porta e o banco do carona, fazendo de seus homens 2 vítimas de revolucionários. Só que essa fala foi logo contestada. Os militares, tanto quando a explosão aconteceu, quanto nos depoimentos que deram nos anos que se seguiram, foram contraditórios. Primeiro falaram que a bomba foi arremessada dentro do carro, que estava com a janela aberta, e só depois mudaram de versão, dizendo que tinham colocado a bomba lá dentro quando os 2 ocupantes estavam fora do carro. Só que depois foi apurado que a bomba não caberia entre o banco e a porta, e que na verdade ela estava no colo do Guilherme e não posicionada em algum lugar do carro. Foi aberto um inquérito policial militar, mais de uma vez inclusive, e peritos do Exército e da Polícia Técnica do Rio relataram em depoimento que tinham sido pressionados pelo coronel a mudar os seus laudos.
Os seguranças do Rio Centro, que já tinham falado ter visto agentes militares circulando pelo show, nem foram chamados para depor, e depois se constatou que os dois caras que estavam dentro do Puma eram ligados ao Serviço Nacional de Informações. Na época, chefiado pelo general Newton Cruz e também ao DOI-CODE, o principal órgão de repressão e que não mais seria necessário depois da redemocratização. A viúva do Guilherme disse que agentes do DOI foram até a casa dela horas depois da morte do marido e queimaram documentos do cara. E tem um boato que diz que um integrante da equipe de cirurgia que atendeu o Machado disse que ouviu ele falar, sob efeito da anestesia, que deu tudo errado. Mas deu tudo errado o quê? O plano dos caras de acusar militantes de executar um atentado. Eles acusariam a Vanguarda Popular Revolucionária de plantar bombas no evento e teriam aí uma justificativa de por que os militares ainda são necessários no poder. Só que o grupo nem existia mais, já estava extinto há vários anos. E tem mais, Vogel. Naquela tarde, cerca de 15 homens armados se encontraram no restaurante na estrada Grajaú-Jacarepaguá e debatiam uma espécie de plano olhando para um mapa, e o pessoal que trabalhava no restaurante, achando que eram ladrões de banco, chamaram a polícia, que mandou uma viatura e anotou a placa dos carros. E adivinha qual carro teve a sua placa anotada? Aquele Puma? Aquele Puma. E placas que indicavam caminho para o Rio Centro foram pichadas com a sigla VPR, de Vanguarda Popular Revolucionária, para fazer parecer que foram os membros do grupo que estavam assinando o crime que seria cometido logo depois. Além disso, o policiamento na região do evento foi diminuído justamente naquele dia, sob a justificativa de que o show tinha sido organizado pela iniciativa privada. Então quem tinha que garantir a segurança eram os organizadores. Só que nos anos anteriores, outros eventos também tinham sido organizados pela iniciativa privada e receberam apoio da polícia. Naquele dia, o comandante da Polícia Militar orientou que só 60 homens ficassem de prontidão no quartel caso tivesse qualquer emergência. Inclusive, 23 das 28 saídas do Rio Centro estavam trancadas, porque a ideia dos caras era causar um grande tumulto e pânico na galera. Meia hora depois da explosão do Puma, uma outra bomba explodiu na Casa de Força do Rio Centro, mas não chegou a atingir o equipamento de fornecimento de energia e o blackout que os caras esperavam conseguir não aconteceu. Depois dessa explosão, um Opala branco passou e um cara que estava dentro gritou: "Vocês não viram nada ainda, o pior vai acontecer lá dentro." Tem quem diga que dentro do pavilhão, onde estava acontecendo os shows, também tinham bombas instaladas, mas que depois da explosão da primeira, os militares foram lá e desarmaram sem ninguém ver. A ideia era de que essas explosões causassem um tumulto, que todo mundo tentasse sair o mais rápido possível e se deparassem com quase todas as saídas trancadas, gerando ainda mais pânico. E como se não bastasse, segundo o relato de testemunhas que sofreram uma pressão de militares, dentro daquele Puma ainda tinham outras bombas que não detonaram, mas isso foi desmentido na versão oficial. Anos depois, envolvidos com esse caso foram chamados para prestar depoimentos e um agente do DOI-CODE na época admitiu que foi enviado para o Rio Centro com o objetivo de eliminar provas daquele carro que pudessem incriminar os militares como os autores do atentado. Ele disse posteriormente que só estava cumprindo uma ordem do comandante e um delegado disse que também recebeu uma ordem de prender os supostos autores daquele atentado. Ou seja, o cara tinha que prender alguém para servir de bode expiatório. O arquivamento desse caso foi bem polêmico, porque a lei da anistia só compreendia crimes até 1979. Mas mesmo assim, mais de 40 anos depois, ninguém nunca foi preso. O caso já foi reaberto, investigaram de novo, interrogaram pessoas, mas não saiu do lugar. O general Newton Cruz, em um dos depoimentos que deu, declarou que foi informado por homens do Serviço Nacional de Informação, uma hora antes da explosão, que agentes da ditadura iriam explodir uma bomba no Rio Centro. Mas ele não fez nada, porque não tinha obrigação de fazer nada. Segundo ele, eram só umas bombinhas que não iam matar ninguém. Uma piada aquilo ali, pô! Politicamente correto, acabando com tudo! Durante a década de 1990, alguns militares vieram a público dizer que colaboraram com atentados terroristas organizados pelo Exército. E seguindo todas as evidências, não restam dúvidas que esse atentado foi só uma grande demonstração da incompetência de militares terroristas. Parabéns! Tu chegou no fim do vídeo, então a gente vai te revelar qual é o jogo preferido dos militares brasileiros. É Bomberman! Não se esquece de deixar aqui o teu like, de se inscrever no canal e também de deixar um comentário maneiro para gerar engajamento. Segue a gente nas redes sociais e ouve o nosso podcast, cara, onde eu e o Marco lemos e-mails, comentamos notícias e ainda contamos algumas curiosidades históricas. Se tu já conhece o nosso trabalho e quer apoiar a gente, vira membro do canal então, cara. Se tu assinar o plano Voga Live de carteirinha, tem um vídeo extra lá, onde a gente explica a diferença entre golpe e revolução. E fala também do julgamento dos ditadores argentinos. Sem falar nos vários outros vídeos exclusivos que tem por lá. Voga Live de carteirinha ganha vídeo novo a cada 15 dias. Sempre às sextas-feiras e vídeo com o selo Vogalizando de maneirice. Se tu quiser fazer uma doação pontual pro nosso canal, manda um pix pra gente. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Fica com o Vogalizando. Confere aqui esse vídeo sobre o golpe de 64 e também esse sobre a ditadura no Brasil.
Um beijo e vamos amar.